E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Eu sou o Alan. E eu sou a Johanna. Esse é o quê? O Minha Prateleira. E este ano eu ganhei um presentaço de aniversário. A gente tá falando sobre Paraíso Perdido, que essa coisa estava muito ansiosa pra ler. Paraíso Perdido foi lançado nessa edição monumental aqui no Brasil esse ano pela Dark Side Books. E velho, sinceramente, te prepara, isso aqui vai estar na lista de melhores do ano de muita gente mesmo. O contexto histórico simples é o seguinte: Paraíso Perdido é uma obra clássica, foi escrito pelo John Milton no século XVII. Isso aqui figura tão classicamente como a Divina Comédia, por exemplo. E essa adaptação aqui para quadrinhos foi feita pelo Pablo Auladell lá na Espanha. E meu, que obra incrível. Sobre o que trata essa história? Ela trata sim sobre a queda do diabo, onde ele foi lançado, pro fogo do inferno, para destruir a vida de quem adorasse a Deus, porque essa é a função dele, segundo a Bíblia. E essa disputa entre Deus e o diabo, por que ela se deu, e a destruição do homem. E é incrível como esse quadrinho não perde tempo te explicando quem é cada personagem, porque, isso aí tá enraizado há tanto tempo, Quem é Jesus Cristo, quem é Lúcifer, quem é Adão, quem é Eva. Ele não vai perder tempo te explicando isso, mas ele vai te dar conceitos incríveis, como o conceito de criação do inferno após a queda de Lúcifer, e como ele se ergue e o inferno se cria ao entorno dele. Pra te ter uma ideia de quão grande ele é. É, exatamente, ele é enorme quando quer. Exatamente. Tu vê isso, E lá quando ele chega no inferno, que são as primeiras páginas mesmo, não é tanto spoiler assim, mas um pouquinho, que ocorre a discussão. Porque bem nas primeiras páginas vai ser exatamente o momento, logo após a queda dos anjos, que desafiaram o Senhor. E, velho, eles estão tramando um plano medonho. Eles não sabem com quem que eles querem guerrear. Se eles querem voltar pro céu e bater de frente com Deus, ou se eles querem fazer algo mais por baixo dos panos. Então eles descobrem que Deus tem uma nova criação e que ele tem dedicado todo o seu tempo para essa criatura. Então, Lúcifer, como é uma pessoa muito ligada e muito inteligente, decide que vai averiguar a situação. E ele começa, então, a peregrinar até onde se encontra essa criação de Deus, sem saber quem ele é. A única coisa que ele sabe é que Deus criou algo à sua imagem e semelhança. Então ele imagina que seja algo grande, mas não se importa tanto com o porquê Deus ama aquela criatura, entende? Ele só quer destruir para afetar Deus. Exatamente, ele quer dar um jeito de alfinetar Deus do jeito que ele puder. E tu vai ver todo o trajeto dele, o caminho até ele chegar no Éden, e as coisas que ele vai encontrar nesse caminho. Tu vai passar pelo conceito de caos, tu vai passar pelo conceito de escuridão, tu vai passar por um conceito de morte e de pecado, e como que surgiu a morte através do pecado e do próprio Lúcifer. Meu, é algo incrível. Assim de quebrar a tua mente, sabe? Porque tudo aquilo que tu conhece, que tu cresce escutando de criação, de Deus, do diabo e tudo mais, que a Bíblia relata e tal, tudo isso e aquelas respostas que ficam perdidas, elas são conectadas neste quadrinho, o que é muito estranho, porque tem muita coisa que o autor talvez tenha criado da sua própria imaginação, sabe? Que lendo a Bíblia, ele construiu uma resposta para aquilo que faltava. E ela conecta muito bem. Então muita coisa que estava perdida na tua cabeça também vai se conectar nesse quadrinho e tu vai pensar, cara, isso faz sentido. E é uma coisa curiosa também, porque esse quadrinho, como eu já falei, a história é do século XVII. Então tem muita coisa que de lá pra cá a gente não sabe mais aonde é da Bíblia e aonde é do Paraíso Perdido, porque eles estão muito, muito unidos. A gente também vai ter um vislumbre do que seria o paraíso, Deus em toda a sua glória, os anjos que trabalham para ele, em toda a sua divisão certinha entre arcanjos, querubins e tudo mais. A gente vai ter Gabriel, que tá todo o tempo vigiando o que tá acontecendo, não interessa se seja no céu, se seja no Éden ou se seja no inferno. O cara consegue enxergar tudo. Não, e é incrível porque ele tá de olho em tudo, só esperando uma ordem. Só esperando uma ordem. E desde o primeiro momento que tu vê a cara dele, sinceramente, aquilo me deu medo. E o cara é um anjo. A gente vai ter esse vislumbre, de como tá o Éden, de como estão acontecendo as coisas, até mesmo até o diabo chegar lá. E eu achei muito louco que ele pegou e usou o fato do diabo primeiro visitar a Eva em sonho e perturbar ela em sonho, sabe? Eu achei isso muito medonho, cara, porque eu tive uma criação cristã, a gente sabe disso. Sim. E a gente trabalha essa questão toda, assim, esse medo do diabo, de ele vir e te afrontar em sonhos, isso é muito medonho. Então, pra mim foi muito legal essa colocação do autor.
ainda no tocante à história, tu vai ter exatamente ela bem dividida em algumas partes. Então, vai ter a queda, que é bem inicial, a chegada dele até o Éden, como ele vai fazer para corromper Eva, para que ela corrompa Adão. E antes disso daí, no meio disso tudo, tu vai ter a explicação de como aconteceu, de como foi que ele caiu. E é tudo explicado de uma maneira tão simples e tão direta que tu devora esse quadrinho. Só que tudo isso eu acho que de nada valia se não fosse a arte do Pablo Aladeiro. Cara, assim ó, a gente já falou quantas vezes aqui de vários quadrinhos, a gente é enlouquecido por paleta de cor. A gente sempre pensa assim, ó, se o cara consegue, sabe, definir cada estado, cada momento da história com cor, a gente já fica enlouquecido. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Na parte onde a gente tá lidando com o inferno, onde a gente tá falando de terror, de escuridão, é escuro mesmo, a arte é escura mesmo, sabe? O inferno é horrível. É tipo se tivesse ser só uma silhueta do demônio, assim, em preto, sabe? Naquele meio de tom terroso, com cinza e o caramba todo. Quando a gente tá falando do Éden, a gente tem um verde, a gente tem um jardim, literalmente, tá? Sim, ali. E a gente tem ali os humanos e quão belos eles são e maravilhosos até eles pecarem com Deus. E quando a gente tá falando do céu e da maravilha que ele é, a gente tem aquele tom de paz, de pureza, de tranquilidade, de tudo aquilo que a gente imagina que o céu vem a trazer pra gente. É incrível como, mesmo durante a batalha, ele consegue ser puro, né? Exato. É lindo. Cara, esse cara é um gênio. Tu tá vendo toda a corrupção que o demônio fingiu dentro de alguns anjos, né? Aquela chama de que a gente vai conseguir ser maior que Deus, que é inadmissível Deus ter criado um outro ser que venha a ser Jesus, no caso, pra tomar o nosso lugar. E, né, que é uma causa justa, vamos dizer assim, né, do demônio, porque ele era um braço direito de Deus. Como assim Deus cria uma outra criatura que seja isso? E a gente percebe que, mesmo com toda essa revolta, tem uns pássaros cantando em volta, vamos dizer assim, tipo, sabe? Então, cara, sinceramente, isso daqui tá certo na minha lista de melhores do ano e muito bem colocado. Se isso aqui te chamou a atenção, link pra aquisição na descrição. Adquire, que é simplesmente incrível. Acho que a gente poderia ficar aqui tipo, por horas conversando e debatendo sobre esse quadrinho, então por favor deixa nos comentários pra ti que já leu como foi essa experiência, se esse vídeo te deixou com vontade de ler esse quadrinho, e se inscreve no canal, aciona aquele sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui, porque é muito bom debater sobre o quadrinho com vocês também, e deixa teu like nesse vídeo se tu curtiu, e é isso aí. Cara, cada quadro desse quadrinho funciona como se fosse uma obra de arte completa. É isso. Até a próxima.